A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para comentar mais um vídeo da nossa escola bíblica dominical, mais uma lição, na verdade, né? Então, nesse vídeo nós vamos fazer um breve comentário sobre a lição de número 6, de 9 de maio de 2021, cujo tema é o Ministério de Apóstolo, tá? Então, nós estamos dando a revista Lições Bíblicas, Dons Espirituais e Ministeriais. E no próximo domingo nós estaremos falando sobre o Ministério de Apóstolo. Então, o nosso texto áureo é Efésios 4:11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, esse é o texto áureo, né? Então, a gente vem trazendo aqui o conceito desse ministério de apóstolo, tá? Desse dom ministerial de apóstolo. Então nós não estamos falando aqui sobre o apostolado no sentido da sua palavra integral, né? Os apóstolos, 12 apóstolos. Inclusive a gente vai fazer uma breve explicação sobre isso. Mas nós vamos falar sobre o dom ministerial do apostolado, tá? Então nós estamos falando sobre os dons ministeriais nessa lição. Então nós vamos tratar justamente sobre esse dom. Então, a primeira coisa que a gente deve iniciar, né, a nossa lição nesse domingo é: pergunte aos seus alunos quais são os dons ministeriais. Porque nós já falamos sobre os dons espirituais, divididos em 3 categorias. Agora estamos falando sobre os dons ministeriais. Então, quais são os dons ministeriais? Então, você vai entrar nesse assunto dos dons ministeriais. E aí, os dons ministeriais, nós temos o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, esses são os dons ministeriais, tá? São os ministérios da igreja. Aí, o que é ministério da igreja? Né? O dom ministerial, ele se ocupa em trazer a edificação do corpo de Cristo, tá? Conforme Efésios 4 nos diz, versículo de número 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então nós temos aqui o propósito dos dons ministeriais: o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, os crentes, trabalhem na obra do Senhor, a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e para a maturidade espiritual, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo na verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quer dizer, além de trazer maturidade para a igreja, os dons ministeriais também trazem a unidade. Trazendo a unidade, faz com que haja crescimento na igreja. Então, os dons ministeriais, eles têm esses objetivos, tá, meus irmãos? E agora, falando sobre o dom de apóstolo, né? A gente tem a figura aí dos dedos das mãos, né, como uma figura muito utilizada para definir os dons ministeriais, né? Então, a gente tem aqui os dedos da mão. Nós temos aqui o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre. A gente usa os dedos da mão como uma figura para esses dons ministeriais. Então, o dom de apóstolo, porque ele toca todos os outros dedos, ou seja, o apóstolo é aquele que tem um pouco de cada um dos outros dons. O profeta é o dedo indicador, né? Aquele que aponta o pecado, é o pregador da palavra, é o profeta, aquele que porta a profecia, aquele que é o pregador, o anunciador da palavra. Tá? Nós temos o evangelista, que é o maior de todos os dedos, porque aquele que evangeliza é maior, é superior aos demais. Nós temos o dedo aqui da aliança, né? Dedo do pastor. O pastor
é aquele que está compromissado, aliançado com a igreja, tá? E nós temos o mestre, que é o menor de todos, porque aquele que ensina deve seguir a humildade, ser o menor. Então nós temos essa figura, tá, dos dedos da mão também para definir os ministérios, o ministério da igreja, né? Todos os dons ministeriais. Isso é muito interessante. Nós temos aqui então a definição do termo apóstolo. Tá? Apóstolo se origina do verbo apostelim, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, ou seja, mensageiro, comissionado por Cristo. Então, um apóstolo é aquele que é enviado. Então, apóstolo é enviado, um mensageiro, tá? Então, nós temos a definição do que é a palavra apóstolo. Apóstolo é para, então, enviar, é aquele que é enviado, aquele que vai, que leva a mensagem. E nós temos aqui também sobre o colégio apostólico, dos 12 apóstolos de Cristo. Né? Os 12, eles formam um colégio apostólico que é singular, por 3 motivos. O que é singular? Singular quer dizer único. Então, existe só um colégio apostólico de 12 apóstolos. Tá? Então, ele é singular por quê? Primeiro, porque foram convocados pessoalmente por Jesus. Jesus é o único que pode chamar apóstolo. Então, ele chama os apóstolos. Ele é que convoca os apóstolos. Então, o apóstolo no sentido pleno da palavra, não como dom ministerial, ele só pode ser ortogado por Cristo, porque ele é que comissiona os seus apóstolos. O apóstolo no nível dos 12 apóstolos, eles foram os únicos autorizados para produzir doutrina. Né? Então os apóstolos eram aqueles que se ocupavam com a palavra de Deus, com o ensinamento, e eles eram os únicos que poderiam produzir doutrina. Por isso que eles foram comissionados pelo próprio Jesus. Segundo ponto, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Tá? Então os apóstolos, eles andaram com Jesus durante seu ministério. Tiveram relatos, eles viram Jesus pessoalmente. E terceiro, receberam a autoridade do próprio Senhor. Então os apóstolos são aqueles que receberam a autoridade do próprio Senhor, os 12 apóstolos. Tá? E nós temos a figura do apóstolo Paulo. Aí você vai dizer, o apóstolo Paulo não atende esses requisitos, mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele pode ser que tenha visto Jesus aqui em vida. Pode ser, viveu, foi contemporâneo. O apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco. Tá? E nisto, ele viu Jesus ressuscitado. Então o apóstolo Paulo, ele viu Jesus ressuscitado. Tá? Foi comissionado pelo próprio Jesus e recebeu a autoridade do próprio Jesus para exercer seu ministério. Portanto, o ministério do apóstolo Paulo, ele é validado pelo próprio Cristo, né? Ele é embasado no próprio Cristo. Cristo é que comissiona o apóstolo Paulo. Foi um homem que foi preparado para servir, completou seu ministério, tá? Em 2 Timóteo 4, verso 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele encerrou seu ministério com essa frase dizendo: olha, não há mais nada para eu fazer. Eu fiz tudo o que o Senhor colocou na minha mão para eu fazer. Né? Ele também não se contava com o colégio apostólico. Tá? Ele não se contava como um dos 12. Ele sempre referia-se aos 12, não se contando como um dos 12. Então ele mesmo, ele se considera o menor, então ele não se conta como um dos 12. Ele não inclui seu nome nessa contagem. Ele respeitava a autoridade dos 12, dos 12 apóstolos de Cristo. Tá? Então, esse colégio apostólico, ele era reconhecido. E o ponto 3, nós falamos sobre a apostolicidade atual. Então, o que há nessa questão do apóstolo nos dias de hoje? Primeiramente, nós precisamos entender que
os apóstolos no sentido bíblico, no sentido de discípulos de Jesus, comissionados para produzir doutrina, aptos e recebendo a autoridade do próprio Jesus, foram aqueles que estão na Bíblia Sagrada. Esse aspecto não existe mais nos dias de hoje. Tá? Não existem apóstolos hoje em dia, muito embora algumas pessoas se autodenominam apóstolos, mas não são. Tá? No sentido estrito da palavra, não são apóstolos. Os apóstolos são aqueles que estão na Bíblia Sagrada, que compreendem aqueles critérios que já foram citados aqui e que foram vocacionados pelo próprio Jesus e autorizados por ele a produzir doutrina. Então, não existem apóstolos hoje. O que existe hoje é o dom ministerial apostólico, que é diferente de ser um apóstolo. Então, saiba diferenciar, quando você estiver ensinando aos seus alunos, que o dom apostólico, ele existe nos dias de hoje. O dom ministerial de apóstolo, mas o apóstolo, no sentido pleno da palavra, do exercício de suas funções, não existe hoje. Não é possível alguém ser consagrado, ordenado a apóstolo nos dias de hoje. Tá? Isso se encerrou na Bíblia Sagrada. Então, o dom ministerial, ele continua. Por exemplo, nós temos alguns apóstolos fora dos 12. Paulo, Barnabé, Andrônico, Júnia, são chamados de apóstolos. Por quê? Porque no Novo Testamento, a palavra apóstolo ganha uma nova conotação. Não só daqueles 12 que foram comissionados por Jesus, mas agora se tem o conhecimento que existe um dom ministerial de apóstolo. Então, no dom ministerial de apóstolo, existem apóstolos hoje, mas não no sentido estrito da palavra. Então, existe o dom ministerial. E o que é o apóstolo hoje? Por exemplo, primeira verdade, não há sucessão apostólica. Tá? Não existe essa coisa de que eu sou apóstolo, eu passo para você e você dá continuidade. Não existe sucessão apostólica. Por isso que os apóstolos se encerram naqueles que a Bíblia cita nos 12 e o apóstolo Paulo somente. Então não existem hoje mais essa sucessão apostólica. Tá? Então o que existe hoje é o ministério de caráter apostólico. Então é o ministério de caráter apostólico é o que existe hoje. É o dom ministerial de apóstolo, não mais apóstolo no sentido dos 12 que andaram com Jesus. Então, o que vem a ser o ministério de caráter apostólico? Vem a ser aqueles que são enviados. Então, hoje, o dom ministerial de apóstolo é a mesma coisa que alguém que tem o dom para ser um missionário, alguém que é enviado. Então, veja só, que há tanta contradição hoje em dia em relação a isso, que nas igrejas que possuem apóstolos, entre aspas, eles são aqueles que ficam na igreja. Eles são aqueles que estão no topo da hierarquia da igreja. Quando, na verdade, se você for seguir o sentido bíblico, apóstolo não é aquele que fica na igreja, tomando conta de uma igreja, tomando conta de outros. Não, apóstolo é aquele que é enviado. Então, até nisso está errado alguém que diz ser apóstolo. Por quê? O dom ministerial, o caráter desse dom, ele existe hoje e está na vida daquele que é missionário, porque ele é um enviado, ele foi enviado, ele é um mensageiro. Então ele possui o dom ministerial de apóstolo. Ele não é um apóstolo, ele possui esse dom ministerial. Então o dom ministerial de apóstolo existe nos dias atuais. Agora, o ser apóstolo, não. Então, muito cuidado na sua aula quando você abordar esse assunto dos dias atuais, porque isso vai gerar algumas polêmicas, tá? Alguém vai citar alguns apóstolos conhecidos dos dias de hoje, então você tome muito cuidado na hora de abordar isto para que a gente não cause confusão na igreja, mas que a gente venha esclarecer os irmãos que
Apóstolo no sentido dos discípulos de Jesus se encerraram na Bíblia, mas apóstolo no sentido do ministério apostólico, do dom ministerial, do caráter desse dom, sim, Deus chama alguns para apóstolos, ele mesmo deu uns para apóstolos, ou seja, ele ainda vocaciona este dom, este chamado para ser um mensageiro, para ser um enviado, para ser um missionário, ele está vocacionando ainda nos dias de hoje. Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que possamos ter uma boa aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.